Boa noite. Esse vídeo, então, ele serve a aula de geoprocessamento para o transportes, em que os estudantes estão aprendendo a adquirir dados através de sensoramento remoto. Então, para adquirir dados a partir de uma imagem de satélite, nós vamos partir primeiro para o georreferenciamento. Tá? Isso porque o INPE sugere que para áreas menores, essas imagens passem por uma correção geométrica, tendo em vista que o georreferenciamento é feito para o país todo. Então, quando você trabalha com área pequena, pode ser que esse georreferenciamento feito pelo INPE incorra em distorções em pequenas áreas. Tá. Para saber mais sobre por que fazer um georreferenciamento, leia esse artigo, Aspectos da Correção Geométrica de Imagens Orbitais, do Ivan Dornelas e do Admilson Pacheco. Esse artigo, então, detalha a teoria sobre quais são os erros envolvidos na captura de uma imagem, quando do imageamento, sobre a resolução geométrica, as correções, o georreferenciamento, mas principalmente o processo de análise da acurácia dos erros decorrentes de um georreferenciamento. Então eu vou só me ater ao processo prático, ok? Para o vídeo ficar mais dinâmico. Então vamos lá. Aqui no Spring eu posso fazer o registro via mesa. Isso aqui era feito antigamente, quando você tinha uma mesa digitalizadora, que você conectava ao computador e ia clicando sobre a mesa e os dados iam passando automaticamente da base que estava sobre a mesa para a tela do computador. Via tela, você vai clicando na base e na imagem e os pontos vão transferindo. E teclado, você vai inserir o seu dado coletado lá por GPS. Então, você vai numa rotatória, anota o ponto, num ponto notável, né? Traz e insere aqui. Muito bem. Então, para fazer esse registro, eu preciso ter uma imagem. Para tanto, eu vou então usar o Impima, que não é um módulo que vem à parte mais, ele vem integrado. Então ele vem aqui, olha, abrir imagem, você abre o Impima. E eu baixei hoje algumas cenas do ano de 2011, do Landsat, de uma área que eu trabalhei muito lá em Rondônia, que foi no entorno da terra indígena Tubarão Latundê. Eu vou trabalhar com essa área, tá bem? Muito bem. Então aqui eu vou abrir então a banda 3. A banda 3. E eu vou escolher a banda 3. Ela tem uma área muito grande, aproximadamente 120 km, mas eu vou escolher a minha área de estudo, que é esta daqui, olha. Eu sei que é esta aqui. Vou dar um zoom, olha. E eu vou anotar esses números aqui no papel, tá? Então você abre uma banda, anota o número, e esse número você vai usar para todas as outras bandas que você vai georreferenciar. Atenção, se você abrir 10 bandas, você precisa fazer isso aqui 10 vezes. Tá bem? Então eu vou dar um stop aqui no vídeo e vou fazer esses passos 3 vezes, tá bem? E vou salvar, olha, vou salvar, ele pede para eu selecionar, é só eu clicar aqui. Então eu vou fazer isso. Pronto, estou repetindo o passo para a última banda, ok? Chamei ela de B555, que eu já havia feito esse processo. Muito bem, vou fechar. Aqui então, em Arquivo, Registro, eu vou então escolher as minhas bandas lá no diretório. Olha, vai em diretório, está em aula 4 imagens. Não precisa clicar, é só fazer selecionar a pasta. Então eu quero 3, 4 e 5, 5. Selecionar R, B, G, R. BGR. Vou aplicar um contraste que vou aumentar o vermelho. Opa, nem tanto, né? Tá? Porque eu quero a estrada, eu quero solos, área exposta, né? E algumas estradas estão sem compactação, estão apenas compactadas com solo, não estão pavimentadas. Então veja, o que eu vou fazer? Eu vou escolher as áreas aqui então eu vou começar por essa área aqui que é bem notável, tá vendo? Tá? Você não pode dar um zoom muito grande porque aqui está próximo ao extremo da área. Então eu vou criar aqui, olha, ponto 1. Criar, selecione, ok. Então eu vou voltar aqui, vou selecionar o meu ponto. E esse ponto então vai cair no centro da imagem, o primeiro ponto, mas eu sei que ele é aqui, olha. Vou arrastar ele para o local que eu sei onde ele é. Atenção, se eu colocar esse primeiro ponto
corretamente, os demais terão grande sucesso. Se eu errar nesse, vocês vão perceber que os demais vão ficar bastante complicado, viu? Então vamos aqui colocar o 2, vamos ver se eu coloquei certo. 2. O 2, eu vou pegar essa área aqui, ó, é um A deitado, bastante notável, né? E eu vou buscá-la aqui na imagem. Eu estou fazendo rapidamente porque eu tenho prática e eu conheço a área, né? Então, olha, veja. Legal, né? Eu coletei o ponto 1 bem, porque o ponto 2 já caiu próximo. Bem, naquele material que eu mandei vocês lerem, que eu pedi para vocês lerem, claro, ele vai falar sobre grau de polinômio e número mínimo e máximo de pontos. Então, com o polinômio 1, 4 pontos é o suficiente. Tá? E à medida que vai aumentando o grau de polinômio, vai aumentando também a necessidade de mais pontos. Então, leiam lá sobre isso. Vamos avançar para o vídeo não ficar muito demorado. Então, ponto 3, criar. Vou então pegar um ponto de K, por quê? Segundo aquele texto também, quanto mais distribuídos os pontos, melhor. Então, eu vou pegar um ponto por aqui, ó, próximo à cidade de Chupinguaia. Então, vamos aqui. Olha, essa curva aqui talvez seja um bom ponto, olha. Ok? Então, eu vou aqui ver se caiu em cima. Olha que bacana. Caiu, tá vendo? Ok? Puxei ele para o local, eu posso fazer essa adequação. E eu vou pegar um ponto aqui embaixo, então, né, nessa malha viária aqui reta, que é a Estrada do Boi, né? Vamos lá. Ponto 4. Criar. E eu vou, então, clicar na parte a sul. Olha, eu tenho aquela linha reta. Vou dar um zoom aqui. Vou colocar esse ponto aqui. Vamos ver se ele está dentro da área. Opa, legal, está, né? Então, vou dar um zoom para eu ver. Bem, olha, o ponto ficou um pouco deslocado, tá? Eu vou levar ele para o local dele. Pronto, atribuí os 4 pontos, eles estão bem distribuídos. Eu sempre digo que georreferenciar é como jogar uma toalha sobre uma cama, uma mesa. Você precisa jogar a toalha. Se você jogar a toalha sozinho, você vai ter dificuldade de espalhá-la sobre a mesa. Se você pedir 4 pessoas para puxar em cada ponta, ela vai ficar bastante estirada, né? Essa é um pouco da lógica do georreferenciamento. Quanto mais distribuído, melhor. Vou então selecionar e vou averiguar o erro. Olha, 0.768. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu errei 76 ou 77% de um pixel de 30 metros, que é o caso da imagem Landsat. Então eu estou errando quase 30 metros. Tá? Então, eu posso mudar isso? Posso. Veja que aqui o erro maior foi, aqui é x, y. O erro maior foi em x para o ponto 1. Então veja que em x, como está menos, para eu diminuir esse erro, eu tenho que sair da esquerda para a direita, caminhar tendendo ao centro, né? Para o ponto de origem, para o 0. Então eu vou fazer isso, olha, eu vou editar, mover o ponto 1 e vou mover ele em x para a esquerda. Então eu vou puxar ele um pouquinho para trás, ó. Opa! Gente, o ideal é que você dê um zoom e mova pixel a pixel. Não faça como eu fiz, né? Puxei de uma vez. Mover pixel a pixel, porque um pixel são 30 metros. Então, você tá, né? O ideal é que você esteja com um zoom bastante aproximado aí, né? Olha, caiu, tá vendo? De um ponto só. Recomenda-se também que você não corrija o erro em um único ponto. Que você distribua esse erro. Porque senão você vai estar dando uma tendência de um erro para um lado só. Então, eu me mexi um pouco no 1, depois vou mexer um pouco no 2. Bem, eu entendo que esse erro está ótimo. Está dentro do que eu espero para o meu trabalho. Então, eu vou salvar esses pontos, tá? Veja que eu estou querendo fazer um vídeo mais dinâmico, revelando como fazer, e não a qualidade do como fazer. Então aqui vocês vão parar, mover o ponto, diminuir esse erro. A lógica vocês já perceberam. Então, por exemplo, em Y, 367. Para eu diminuir o erro em 367, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que subir, né? Eu vou ter que... Eu estou aqui em Y, né? Y. Eu vou ter que subir, então, para... perdão, eu vou ter que descer, tender a 0. Vou ter que descer para o centro. Aqui, ó, o menos 37, sim, que eu teria que subir para chegar em 0. Mas, como eu estou satisfeito com esse erro, eu paro por aqui, salvo,
ele já salvou. Eu vou fechar essa janela. E agora eu vou ver como é que ficou o meu georreferenciamento. Eu vou então em arquivo, importar imagens registradas. Então eu vou pegar a banda 3, colocar aqui encarte imagem, vou fazer B3. Eu não vou falar ainda sobre correção de sistema e o interpolador, mas isso está dito lá no texto. Vou concluir, ok? Vou clicar na 4 e vou indicar o nome 44. Vou clicar na 5 e vou indicar 55. Ok? Vou fechar e eu vou ver então como é que ficou o meu georreferenciamento. B4, perdão, B3, né? E agora eu vou aplicar um contraste básico, que é para melhorar aí o contraste da imagem. Então a gente vai ter uma aula só para falar sobre contraste também. Eu só vou aplicar aqui sem explicar muito bem. E agora eu vou dar um zoom para ver como é que ficou aí o meu georreferenciamento. Olha só. Tá vendo? A estrada, a linha está caindo sobre a estrada. E o interessante nessa dinâmica aqui de georreferenciamento, que eu já posso até emendar aqui, que para vocês do transportes, por exemplo, serve na questão da digitalização e na atualização de malha viária. Veja que nesse caso a malha viária acabou aqui, ó. Então essa malha viária é antiga, então eu posso continuar pontilhando, né? Eu posso continuar digitalizando aqui por cima, né? Clicando e aumentando essa linha. Isso é muito legal para vocês. Bem, é muito legal para vocês também trabalhar a questão de infraestrutura. Então veja que aqui a estrada está cortando uma represa, né? Isso aqui é uma barragem para a produção de energia. Essa estrada ela não está aqui mais, tá? Isso aqui não existe. Ela teve o seu, como é que eu falo? O seu traçado alterado para cá, claro, para fazer uma ponte, para ter uma infraestrutura mais barata. Então, assim, a gente vai fazer nas próximas aulas muitas análises sobre isso. Bem, eu acho que é isto, de forma bem simples e bem rápida. Esse é o processo de georreferenciamento usando o Spring, né? Então não esqueçam de realizar a leitura desse texto, tá? E é isso então. A gente se encontra na próxima aula com outro vídeo mais detalhado.